O yin e yang se relacionam através de 5 maneiras: o consumo mútuo, a intertransformação, a interdependência, a oposição e a relatividade. A oposição é simplesmente a constatação de contrastes. Então, se existe o claro, existe o escuro. A interdependência significa o seguinte: para eu saber que uma coisa passou a ser quente, eu tenho que ter noção do que é o frio. E aí eu vou começar a dizer, não, isso aqui está morno, isso aqui está mais quente, isso aqui está mais frio, ou dia à noite. Para eu constatar agora é noite, eu tenho que saber o que é o dia. Então, um aspecto depende do outro. Quanto à relatividade, ela é muito utilizada na medicina chinesa, por exemplo, quando a gente está acompanhando tratamentos. Então, às vezes, eu tenho casos de pacientes muito yang, são muito falantes, ou estão com dor de cabeça, ansiedade. E nesses casos, esse yang está demais. Mas é um traço da pessoa de personalidade ser mais yang, e isso não tem problema. Eu só tenho que moderar esse excesso. Então, se comunicar quando necessário, ser comunicativo, é um traço yang bom, que está harmônico. Mas ficar taquilárico, como a gente fala, que falar pelos cotovelos, e muitas vezes, inclusive, perder oportunidades de amizade, de estreitar situações, até de receber um conhecimento, porque você ficou ali tão inquieto que você não conseguiu nem receber do outro o que vinha, estava mais preocupado em falar. Então, é relativo. Então, a comunicação ela é yang, mas quando ela está demais, ela é mais yang ainda. Então, no yang e no yin, a gente tem isso, é tudo uma questão de relatividade ao infinito, praticamente. Assim como o yin. Então, eu tenho uma postura mais yin, eu estou fazendo uma meditação. Estou numa postura yin, de silêncio, de tranquilidade. Mas se eu estou fazendo uma leitura em casa, com tranquilidade, também é yin. Mas o que é mais yin? A meditação, porque eu não estou precisando quase de esforço mental, eu estou querendo silenciar a minha mente. Então, dentro do yin e yang sempre existe uma relatividade. E é importante a gente também estar notando e buscando usar essa relatividade a nosso favor, entendendo que são traços nossos, mas também buscando entender o que está demais ali acontecendo. Depois a gente tem 2 outros aspectos, chama intertransformação e consumo mútuo. A intertransformação diz o seguinte, que quando a gente chega no ápice do yin, tem o yang. Então é aquele símbolo que eu já coloquei aqui, que é do Tai Chi. Então a gente vê que é como uma ondinha, né? Que começa no yang, mas daqui a pouco ele vira o yin. Então isso acontece também na medicina chinesa. Então a gente tem alguns patógenos, por exemplo, uma gripe, um resfriado. Ele começa como chamado vento frio, com espirro, coriza, às vezes fica só nos sintomas de frio. Mas muitas vezes ele acaba se transformando dentro do corpo, por uma série de questões, pelo próprio patógeno, porque ele encontra dentro do nosso corpo, que às vezes encontra muito calor no nosso corpo, e ele se transforma em um patógeno de calor. E começa a dar febre, mialgia, dor no corpo, dor de cabeça, que são sinais de calor pela medicina chinesa. Então, uma coisa que era yin se transformou em yang, um exemplo. E o último caso é o consumo mútuo. Então, nós falamos que no envelhecimento do corpo, a tendência é sempre de diminuir as frações do yin e do yang, da nossa vitalidade, que os chineses chamavam de qi. As mulheres, por exemplo, elas depletam primeiro a fração yin do nosso qi. Yin do meridiano de Yin, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Então vai depletar primeiro a fração Yin, mas logo em seguida, em algum momento, ela vai puxar o Yang, porque não tem como depletar tudo sem puxar a outra fração. Os 2 movimentos fazem parte de um todo, então chegou algum momento em que, se eu depleto, tenho esse Yin menor, vai diminuindo, ele acaba puxando o Yang. E no homem é o contrário. Durante o envelhecimento, tende a diminuir primeiro o Yang do Yin, e depois ele vai puxar em algum momento o yin, tá? Então isso chama o quê? Consumo mútuo. Um acaba consumindo em algum momento o outro. Esses são 5 aspectos que também a gente pode observar na nossa vida.